Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, nobres pares, público presente. Quero emendar o assunto, falar da audiência pública, né, do desenvolvimento rural sustentável e políticas de fomento à agricultura. Talvez por vício de trabalho, eu ainda acredito que a gente pode utilizar melhor a informação técnica que tem na nossa região, não é? Se a gente pegar tanto a questão do IBRAPA, o próprio Ital em Campinas, a Unicamp, a PUC, são grandes pensadores que pensam o desenvolvimento de maneira mais clara. Sem ser repetitivo, mas eu acho que contribui, né, para a discussão e para pensar o melhor da cidade. Tem uma outra situação também, que é pensar o público da cidade como participante dessa decisão. Eu contei um pouquinho nessa audiência, na minha breve participação ali, quando a minha família vem de São Roque para Vinhedo, é porque meu avô era especialista em uva de mesa na época, não é? E aí eu tive a oportunidade, quando criança, o prêmio do neto ou dos netos que se comportasse melhor, podia visitar as fazendas com meu avô, né? Então eu tive o privilégio lá em 75, 76, de conhecer toda a nossa região aqui, que era especificamente os vinicultores, não é? E o que me deixa preocupado é essa ponte, não é? Fica esse distanciamento. Ajudar, né, a reportagem. Fica esse distanciamento do Poder Executivo com a questão dos próprios agricultores. E aí, ali um exemplo muito claro da cidade vizinha de Itatiba, o quanto que, de repente, o subsídio, não é, ele pode ser transformado, pode ser bem utilizado para dar uma garantia para o agricultor. E aí, o que eu visualizei naquela noite? Mais do que a questão pura e simples do agricultor, simplesmente como um meio a mais de renda para a cidade de Vinhedo, a gente pode pensar numa rede de situação. Até brinquei ali, não sei se existe, se não existir, eu vou padronizar esse nome. A gente fala muito da agricultura familiar, que é importantíssima, mas também a gente podia pensar algum tipo de escola familiar. O quanto que a gente poderia colocar nas escolas essa questão da cultura do alimento saudável. É uma tendência, não é? Sabemos quanto que é a tendência dos jovens, principalmente, buscarem uma alimentação saudável. Isso se torna uma rede, é uma cadeia de saúde. Porque daí o jovem saudável, ele usa menos a rede pública, precisa de menos remédio, etc, etc. Então, parabéns aí para a organização do Valdir. Eu acho que é fundamental a gente pensar nisso como plano diretor, e daqui a pouco eu volto nesse assunto. Quero falar também um pouquinho da questão do carnaval. A gente precisa, na minha modesta opinião, precisa separar as situações. Primeira delas, o ponto positivo, não é? Fui testemunha que essa casa também se manifestou através do vereador Rubens Nunes, nos convidou, trouxe para cá a CIV, a Secretaria da Cultura, os blocos que participaram. Muitas pessoas perguntaram, né, por que saiu lá do Parque Municipal e voltou para 9 de julho? E eu sou testemunha que teve um avanço na tentativa de melhorar em relação a 2019, não é? Porque para os blocos ficou uma situação delicada a participação no Parque Municipal, mas principalmente em relação a 2018, que foi o caos aqui no centro, né? Então, a gente precisa valorizar e dar os parabéns à Secretaria da Cultura, os comerciantes, principalmente os blocos, e principalmente as pessoas que vieram assistir e participar, não é? Até porque o bloco, eu estava ali como um mero roqueiro assistindo, não é? E aí, geralmente, o que eu consigo enxergar é que os blocos são cerca de 30% ali das pessoas que estão engajadas. O restante são pessoas que querem se divertir. E o principal motivo ou motivação do carnaval precisa ser a diversão, com alguns pilares. O principal deles é a segurança. Então, a gente tem que dividir. No meu modo de entender, é covarde até julgar o carnaval pelo ato que aconteceu no final da noite de terça-feira de ontem. Não é? Como foi bem dito aqui, né, vereador? Quer uma parte, vereador? Vereador, não poderia deixar de parabenizar o eficiente trabalho da Guarda Municipal na noite de ontem. Tanto a Polícia Militar como a nossa Guarda Municipal, o choque, em especial toda a Guarda, mas o choque da nossa Guarda Municipal, no comando do inspetor Ivanov, fez um brilhante trabalho na dispersação dos vândalos. Então, parabenizo a nossa Guarda Municipal, a PM e a nossa Guarda Municipal, pelo brilhante serviço
prestado à sociedade na noite de ontem, na dispersação e no controle do vandalismo que causou aquela grande destruição. Obrigado, senhor presidente. Faço minhas as suas palavras, porque, de fato, a gente não pode diferenciar, ou melhor, a gente deve diferenciar, aquele que veio para fazer bagunça precisa ser eliminado da sujeira. Tinha um provérbio, na verdade, era um pensamento do antigo falecido padre Léo Pessini, ele falava assim: você quer ver sujeira acumulada, deixa um buraco no fundo da sua casa. Então, se a gente não pensar algumas maneiras para que esse buraco não aconteça, infelizmente, o mal ele toma posse ali, né? Então, a sugestão que fica para o ano que vem, não deixar tão próximo o planejamento. Eu percebi que houve um planejamento, até notei, para que tenha um planejamento mais aprofundado. O que eu chamo de planejamento aprofundado? É pensar todas as alternativas. Então, de fato, trazer o carnaval, os desfiles, para um horário mais familiar, vamos chamar assim, teve um efeito positivo, e a gente precisa repensar a periferia, vamos chamar assim, não é? Os finais de festa, como que a gente evita essa situação. Então, tem trabalho para fazer. Quero falar um pouquinho também, bem rapidamente, sobre o projeto de lei complementar, que fala da revisão do plano diretor, não é, de 2020. Então, as pessoas têm perguntado qual que é o próximo trâmite. O parecer jurídico está em andamento, acho que até terminou, se não me falha a memória, e aí vai passar para as comissões permanentes, Comissão de Justiça, Redação Ética e Cidadania, Comissão de Finanças e Orçamentos, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Comissão de Empreendedorismo, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, o que me preocupa, e aí o ponto positivo, de fato, o prefeito retirou a urgência especial, retirou a urgência especial, que eram 45 dias, mas manteve a urgência especial de 90 dias. Vou refazer, né? Ficou confusa a minha frase. Então, o prefeito ele retirou a urgência especial de 45 dias, mas manteve a urgência de 90 dias. Então, para a gente pensar, né? Por que precisa ser urgente? Se é um planejamento para 10, talvez 20 anos. E dentro do que eu tenho estudado um pouquinho ali já no plano, me preocupa de fato se a gente não conseguir pensar uma maneira concreta de garantir a água para as pessoas. Eu acho que é o foco principal. Você pode usar, por exemplo, a gente trabalha muito com a curva de Pareto, não é? 20% das soluções trazem 80% dos benefícios. Quero crer que se a gente, de fato, escalonar e garantir essa questão da água, e eu não consegui enxergar isso ainda no plano diretor, na audiência que nós tivemos aqui, diante da própria Sanebave, que já se manifestou, a gente não tem uma estrutura na cidade para poder ter essa água para todo mundo. Então, isso é o ponto que mais me incomoda nessa situação. Não é? Faço aqui também o meu manifesto, compartilhando a manifestação que foi colocada, que chama Por um Plano Diretor que Cuide do Futuro de Vinhedo. Eu acho que a hora é agora da gente, de fato, debater. Não é? É óbvio que a cidade vai crescer, mas é óbvio também que se nós não nos prevenirmos e garantirmos que o crescimento, de fato, seja sustentável, não tem mais volta. Porque é muito... na outra audiência pública da água, o professor disse bem claramente, a partir do momento que você desmatou uma situação, naturalmente, você traçou uma via no meio do plano, no meio da cidade, essa via vai se tornar habitável. Então, como que a gente vai garantir para a cidade? Eu não sou natural de Vinhedo, então sou uma prova que a gente tem que acolher bem as pessoas. Mas mais do que acolher os novos vinhedenses, a gente tem que garantir para que os que estão aqui tenham, de fato, uma vida digna, não é? Com água, etc, etc. Então, durante as outras sessões, eu vou me manifestar mais, mas o que eu queria já de antemão é colocar que me preocupa muito claramente a não sustentabilidade em função da água. Não é? Esse ano aqui, eu estava estudando um pouquinho, né, para dar continuidade aos meus estudos pluviométricos. Em fevereiro, a gente teve um acúmulo de chuva de 70%. Não é, Maca? Só para usar uma palavra bonita aí. Choveu mais 70% em relação ao ano passado. E quanto que a gente está reutilizando essa água? Não é? Infelizmente, não teve uma melhora. E vou mais além. Se a gente olhar o plano de desenvolvimento da água da cidade, que deve ser de 2013, a gente não teve nada de concreto. Então, isso é preocupante.
Uma boa noite a todos. Eu vou precisar me ausentar. Eu tenho um outro compromisso, então desejo a todos um resto de semana tranquilo e feliz.